Olha só, e no item B, o que é que nós temos? O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita de forma independentemente da aferição da hipossuficiência. Pessoal, item errado. Professor, por que aqui o item está errado? Por um motivo muito simples. No caso dessa assistência jurídica integral e gratuita, atenção, minha gente, aqui sim, nós vamos verificar a questão da hipossuficiência. Na nossa prova, aqui a banca examinadora, ela quis tratar também, logicamente, olha só, pessoal, da Defensoria Pública. Tá certo? Ela quis tratar também da Defensoria Pública. Tanto é, pessoal, e aí vocês anotem, por favor, no caso da Defensoria Pública, artigos 134 e 135 da CF. Ok? No caso da Defensoria Pública, tá certo, minha gente? Leitura dos artigos 134 e 135, tá certo? Da nossa Constituição Federal. Perfeito? Então, galera, o que é que acontece? A Defensoria Pública, não é? Ela é classificada como uma função essencial à justiça. Olha só o que eu estou falando para vocês, hein? A Defensoria Pública, ela é classificada como o que, minha gente? Como uma função essencial à justiça. Além da Defensoria Pública, professor, nós temos outras funções essenciais, com certeza. O Ministério Público e a Advocacia. Então, vamos lá? Ministério Público, Advocacia, sendo a Advocacia Pública e a privada, e a Defensoria Pública são aí o que as funções essenciais à Justiça. Perfeito? Pronto. Então, item B, já sabemos exatamente qual é o erro. Item C, para o julgamento, olha só, de crimes hediondos, é permitida a criação de juízo ou tribunal de exceção. Óbvio que isso aqui está errado. Por quê, professor? Vamos lá. Olha só que interessante, minha gente. Olha só que questão interessante nós temos aí para a nossa prova. Pronto. Aqui, a nossa Constituição Federal, o que é que ela faz? Ela proíbe, olha só, turma, ela proíbe o que, minha gente? Vou colocar aqui para vocês. Ela proíbe o juízo ou tribunal de exceção. Ela proíbe o juízo ou tribunal de que, minha gente? De exceção. Tranquilo? Ela proíbe o juízo ou tribunal de exceção. Professor, o que vem a ser um juízo ou tribunal de exceção? Turma, olha a dica do professor Plínio. Vamos imaginar o seguinte, um crime foi praticado hoje. Hoje. Tipo, pessoal, se o crime foi praticado hoje, eu não posso, amanhã, depois que o crime foi praticado, criar um tribunal apenas para julgar aquele crime. Não posso, porque seria o quê? Seria um juízo de que, minha gente? De exceção. Ou seja, qual é a lógica? Se o fato aconteceu hoje, se o crime aconteceu hoje, eu já preciso ter, olha só a indicação, um juízo previamente definido como competente para julgar aquele caso. Professor, me dê um exemplo? Vamos lá? Minha gente, hoje, se alguém praticar um crime doloso contra a vida, por exemplo, praticar um homicídio doloso, eu posso ou não posso afirmar que aí nós temos o quê? Não é competência do tribunal do júri? Sim, sim. Por quê? Porque isso já está previsto previamente na nossa Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Tá certo? Então, minha gente, juízo ou tribunal de exceção, vedação, proibição absoluta. Ou seja, antes que o crime aconteça, esse juízo, ele já tem que estar o quê? Já tem que estar indicado, já tem que existir. Tranquilo? Pronto. Aí, olha só que interessante. Seguindo essa lógica, turma, seguindo essa lógica, é que eu vou falar para vocês sobre um tópico potencial na nossa prova. Justamente o quê? O Tribunal do Júri. Olha só que interessante, o Tribunal do Júri. Pessoal, atenção, o que é que a banca vai cobrar em relação ao Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri, ele é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Pronto. Lá na nossa prova, pode ter certeza, a banca examinadora, em um primeiro momento, olha só, deixa eu até colocar aqui em destaque, a banca vai perguntar exatamente no primeiro momento qual é a competência do Tribunal do Júri? Julgar os crimes. Olha só, pessoal, os crimes
dolosos contra a vida. Ah, professor, mas tudo bem, isso eu já sei porque eu já li a Constituição Federal. Massa! A novidade vem agora. Os detalhes vêm agora. Pessoal, quando a prova falar em crimes dolosos contra a vida, sejam eles crimes tentados ou consumados. Crimes tentados ou consumados. Ah, professor, mas essas duas palavrinhas elas não aparecem no texto específico da Constituição. Eu sei que elas não aparecem expressamente, mas por favor, anotem isso. Crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Tranquilo? Perfeito? E aí, enquanto vocês estão anotando, desde o primeiro momento que a nossa proposta foi, um exemplo, a nossa aula aqui é Direito Constitucional, sim, mas nós vamos aproveitar sempre e vamos trabalhar, também as outras matérias que estão na nossa prova. Exemplo, aqui, pessoal, um crime tentado, lá do direito penal. Turma, lá do direito penal, um crime tentado, tá certo? Ele não é consumado, logicamente, por circunstâncias o quê? Alheias à vontade do agente. Olha só, no crime tentado, na sua prova, objetivamente, tá certo? O agente, ele não consuma o crime por motivos alheios à sua vontade. O professor me deu um exemplo. A está lá, pessoal, atirando em B porque quer matar B. Só que quando A está lá, o que, pessoal? Deflagra, dispara o primeiro tiro, a polícia chega, a polícia aparece e A foge. Turma, A não consumou o crime. Diremos porque ele se arrependeu, foi? Não. Ele não consumou o crime, melhor dizendo, desculpem. Por quê? Porque a polícia chegou. Tranquilo, então, por hora, na nossa prova de Direito Constitucional, você levando para a prova essa ideia, tudo certinho. Beleza? Pronto. E aí, consequentemente, professor, se aparecer na minha prova crime culposo contra a vida, entra no tribunal do júri, entra na competência do júri? Não. Na sua prova de Direito Constitucional apareceu crimes culposos contra a vida, esses crimes culposos contra a vida não entram na competência do tribunal do júri. Exemplo, homicídio culposo, tá certo? Um exemplo, turma. No trânsito, a pessoa vai lá, foi manobrar, foi fazer uma manobra no carro, acabou atropelando um pedestre, não viu a pessoa, atropelou, infelizmente a pessoa evoluiu a óbito. Vai responder por homicídio? Vai, só que homicídio o quê? Homicídio culposo. Um último detalhe, minha gente, tá certo? Aqui, crimes dolosos contra a vida. Aqui, o bem jurídico que é tutelado, que é protegido, é a vida. Qual é a questão clássica que a banca vai cobrar? Qual é o crime clássico que a banca vai colocar para tentar induzir você ao erro? Latrocínio. Pessoal, latrocínio não é crime contra a vida, não, hein? Latrocínio é crime contra o patrimônio. Logo, no caso do latrocínio, a competência não é do tribunal do júri. Professor, mas no caso, nós tivemos como um evento, como consequência, a morte da vítima, sim, mas aí latrocínio não é crime contra a vida e sim crime contra o patrimônio. Tranquilo? Perfeito? Vamos lá. Pessoal, então aí o tribunal do júri, ele tem alguns... Por exemplo, turma, no caso do tribunal do júri, além de julgar os crimes dolosos contra a vida, no caso do júri, colocar aqui para vocês, nós temos aqui a plenitude de defesa. Plenitude de defesa. Pessoal, olha só que achei interessante, hein? Aqui tem uma pegadinha. Professor, qual é a pegadinha? Olha só, plenitude de defesa é diferente de ampla defesa, hein, pessoal? Plenitude de defesa é diferente de ampla defesa. Na nossa prova, objetivamente, para que você não fique assim, professor, agora fiquei preocupado porque eu vou ter que saber os detalhes teóricos. Não. Na sua prova, o que é que você vai ter o cuidado e vai ter atenção de lembrar dessa dica do professor Plínio? Aparece na sua prova plenitude de defesa, lembra automaticamente o tribunal do júri. Associa automaticamente ao tribunal do júri. Olha só, plenitude de defesa associa ao tribunal do júri. Professor, vamos lá, me dê um exemplo disso para eu lembrar na minha prova. Eu não sei se alguém já assistiu algum júri
ou já participou, enfim, como advogado, enfim, pessoal, não tem aquela máxima que diz que o júri é um verdadeiro teatro, não tem isso, né? Aquilo ali, professor, pode, porque entra nessa definição de plenitude de defesa. Exemplo, o advogado de defesa leva para o plenário não apenas questões estritamente jurídicas, não apenas questões estritamente relacionadas ao processo, em qual sentido? Não é? Lá o advogado diz, ele cometeu um erro, mas é um excelente pai, é um excelente filho, é um cara trabalhador, enfim, tá certo? Senhores jurados, se ele for condenado, vocês imaginam, os filhos ficarem sem a presença paterna, enfim. Isso pode, professor? Pode, isso é plenitude de defesa. Tudo bem? Além disso, minha gente, olha só, além da plenitude de defesa, coloquem aí, por favor, sigilo das votações, isso mesmo, sigilo das votações. Professor, o que é isso? Vocês devem imaginar que no tribunal do júri a decisão não é especificamente do juiz de direito ou do juiz federal, quando for um júri federal, mas sim dos jurados. E aí, até para preservar a integridade física, a integridade psíquica dos jurados, o que acontece? Os votos dos jurados, logicamente, eles não são revelados. Tá certo, turma? Então, nós temos aí o sigilo das votações. E olha só, nesse caso específico, além da plenitude de defesa do sigilo, olha só, turma, soberania dos vereditos. Soberania de que, minha gente? Dos vereditos. Tranquilo? Soberania dos vereditos. Ok? Pronto, então, olha só, turma, com isso, nós tratamos especificamente de quê? Da vedação absoluta ao juízo ou tribunal de exceção, tá certo? E tratamos também de questões envolvendo o quê? Envolvendo o tribunal do júri.